Olá, eu sou Késia Zotelli de Oliveira de Levedove e venho aqui apresentar o trabalho A Formação Omnilateral para o Mundo do Trabalho da EPT de Nível Médio, Percepções Docentes, eu estou como autora e tem a coautoria da Tatiana Poliana Pinto de Lima. Após a educação infantil e ensino fundamental, em nossa jornada estudantil chegamos ao ensino médio. E nessa etapa é comum iniciarmos planejamentos para um futuro profissional. Afinal, estamos chegando à fase adulta, requerendo tomadas de decisões importantes para a nossa vida. A EPT é uma modalidade educacional que tem como objetivo principal a formação do sujeito para o exercício de profissões, visando a inserção e a atuação do cidadão no mundo do trabalho e na vida em sociedade. No cenário contemporâneo, a sociedade tem demandas por uma formação de indivíduos que irão atuar profissionalmente no mundo do trabalho e que também vivem e convivem em sociedades, em lutas cotidianas por uma sociedade mais justa. Na verdade, ao ofertarmos a EPT, precisamos romper com o pensamento de uma formação apenas para o mercado de trabalho, tornando necessária a formação que instrua o desenvolvimento humano em todas as suas dimensões, com a perspectiva da formação para o trabalho associada à formação humana, científica e técnica. Essa pesquisa é um recorte da dissertação da autora, que teve como orientação da coautora, tendo este texto o objetivo de apresentar uma revisão de literatura acerca da dicotomia educacional, trabalho e educação, recorrendo a livros, artigos e legislações. Além dos autores e legislações, houve a inserção de excertos de narrativas que foram coletados a partir de rodas de conversas realizadas no IFES Campus Nova Venécia, o Instituto Federal do Espírito Santo. Após as rodas de conversas, os dados foram tratados com a análise de conteúdo proposta por Bardan. A educação e trabalho, o desafio da dicotomia formativa na educação profissional técnica de nível médio. A educação profissional tecnológica tem seu conceito histórico marcado pela formação para o trabalho, com o trabalho e no trabalho. Contudo, os conceitos imersos nesta relação de dicotomia são pautas de muitas discussões entre pesquisadores. Tal separação, apresentada pelo autor, é marcada até os dias atuais no ambiente escolar, bem como nos projetos pedagógicos de curso do IFES, que ainda são compostos por uma matriz curricular dividida entre área profissional e área de formação geral, propedêutica. No Brasil, desde o início do século XX, com a criação das escolas de aprendizes e artífices, há evidências históricas da introdução do trabalho em instituições educacionais, com a finalidade de preparar trabalhadores para a produção industrial e agrícola. E houve a experiência socialista do início do mesmo século, introduzindo na escola a educação politécnica, com o objetivo da formação humana em todos os seus aspectos, físico, mental, intelectual, prático, laboral, estético e político, e combinando estudo e trabalho. Saviani considera que a produção do homem é ao mesmo tempo a formação do homem, isto é, um processo educativo. Portanto, para o autor, para que o homem possa garantir sua sobrevivência, faz-se necessário transformar a natureza, e ao aprender o como fazer, inicia-se o processo de educação, que vai se passando para as futuras gerações. Neste sentido, temos o trabalho como princípio educativo, que trata de compreender a importância fundamental do trabalho como princípio fundante na constituição do gênero humano, de acordo com Ciavata e Frigoto, 2012. Para
complementar essa perspectiva, Manacorta 2011 encontra em Marx a defesa de uma formação unilateral, que integra a ciência e a técnica ao desenvolvimento do homem em todas as suas dimensões e potencialidades, bem como dos homens todos, superando as contradições e os antagonismos de classe. A formação unilateral, portanto, é aquela voltada para a formação integral do indivíduo, parte da premissa de pensar na formação educacional e profissional do estudante, de uma maneira ampla, crítica e livre. E no locus de pesquisa, como essa percepção dessa formação tem acontecido? No sentido de compreender o cenário do Instituto Federal do Espírito Santo, Campus Nova Venécia, ao realizar as rodas de conversa, foi solicitado aos participantes que apresentassem suas percepções quanto ao conceito de formação cidadã e unilateral e formação para o mundo do trabalho. Notou-se que 42% percebem a referida formação, a formação unilateral, como uma formação ampliada, uma formação que extrapola a escola conteudista. Vale ressaltar que quando abordamos a formação unilateral em um determinado momento das rodas de conversa, houve o desconhecimento do termo por parte de alguns participantes. E para dirimir tal dúvida, foi realizada uma explicação por parte da pesquisadora no conceito de marxista, trazendo a reflexão da formação dos estudantes em todas as suas dimensões, sendo associado pelos participantes como uma formação integral. No IFES, a formação integral é percebida como desenvolvimento humano em todas as suas dimensões física, cognitiva, cultural, profissional, social, política, ética e estética, entre outras, tomando o trabalho como princípio educativo em sua integração com a ciência, a tecnologia e a cultura, de modo a promover a emancipação. Para ser possível compreender tal integração, os participantes ressaltaram a importância de considerar o currículo oculto. O IFES Campus Nova Venécia possibilita aos estudantes diversas formas de aprendizagem para além do currículo oficial, sendo através de atividades organizadas pela instituição, como momentos culturais, esportivos, bem como espaços de convivência social e movimentos estudantis, possibilitando ao estudante se apropriar de conteúdos essenciais para sua formação, o que possibilita uma formação mais ampla. Sob esse viés de fomentar a formação unilateral dos estudantes em uma educação que impulsione a referida formação, é que buscamos a compreensão da formação para o mundo do trabalho. Os partícipes não compreendem que não apenas para o mercado de trabalho, mas para o mundo do trabalho. Percebeu-se uma frequência muito próxima entre a formação consciente, prática e holística, sendo esta última apresentada como sinônimo da formação ampliada, apresentada na categoria da formação unilateral e cidadã. Sendo assim, no cenário atual, precisamos fortalecer cada vez mais uma formação que contribua para a autonomia, protagonismo e criticidade dos estudantes, mesmo ciente dos desafios a serem enfrentados. Afinal, ao abordar a EPT, estamos tratando de uma educação muito mais complexa do que apenas aspectos educacionais tradicionais, pois relaciona-se ao contexto da economia, da cultura, da sociedade, do mundo do trabalho e da política, assim reforçando a relevância do papel da educação na sociedade. Assim, eu apresento aqui, finalizo a apresentação com algumas referências utilizadas e agradeço essa oportunidade, deixando aqui nosso contato. Muito obrigada!